bem-vindos e bem-vindas aqui para a nossa aulinha de mitose. Eu sou o professor Flores, Flores Jovem Bio, aqui mais uma vez com vocês para debatermos um pouco sobre esse assunto, logo depois da vinheta. Bom, pessoal, então, aqui a gente vai tratar de mitose, que nada mais é que uma divisão celular, um tipo de divisão celular. Vou pegar aqui o apontador, que eu gosto dele, particularmente falando. Fiz isso aqui para vocês, ó, esse materialzinho, PowerPoint, eu achei particularmente bonito. Vamos lá, passando, né? Dividir para multiplicar. Em vários livros de biologia, tratam o assunto de mitose como dividir para multiplicar. Por quê? Porque é uma divisão celular onde a célula cresce, se divide, e uma célula que era tamanho N, eu estou dizendo a espessura e tal, tamanho da célula, vira outra célula, gera duas células do mesmo tamanho. Flores, como assim? Essa célula, vamos imaginar assim, essa célula cresce. Uma célula tamanho X cresce até ficar tamanho 2x. Quando ela chega a tamanho 2x, ela quebra, se divide e fica duas células do tamanho X. Flores, pelo amor de Deus, socorro. Não entendi. A gente vai entender aqui agora. Neste exato momento no seu corpo, querido aluno, querida aluna, tem várias células que estão se multiplicando. A unha, ela é aqui na base unhal, ungal, sei lá como é que se chama, ela tem várias células que estão morrendo e tal, né? E conforme elas vão se multiplicando e morrendo, a sua unha vai crescendo. Isso também acontece com o cabelo e tal. E na pele. Imagina aí, pessoal, se a gente não tivesse várias células se multiplicando na nossa pele, como era, me diga, como era que a gente ia conseguir renovar a pele? Quando a gente vai ficando velho, essas células vão perdendo a capacidade de se multiplicar direto, por conta justamente dos cromossomos, né, que vão perdendo partes conforme as divisões celulares, que não é assunto para essa aula, só lá quando a gente vai falando de biologia molecular, aí a gente vai falar sobre isso um pouco, sobre as percas dos cromossomos, e por isso a gente não vai conseguindo mais multiplicar as células, e a pele vai enrugando, vai perdendo elasticidade, um monte de coisa que a velhice nos traz, nos proporciona. As células filhas, isto é, as células depois da divisão celular, que aqui a gente está estudando mitose, porque já tem aula de meiose aqui, tá? Foi uma aula bem rápida que eu gravei para o pessoal que ia fazer a prova. Então foi bem no assunto mesmo. Essas células filhas, elas possuem o mesmo número de cromossomos que as células mãe. Por que isso é interessante? Porque, volto ao título, dividir para multiplicar. Eu estou dividindo uma célula, mas essa célula vai gerar duas células filhas, e essas duas células filhas vão ser idênticas, isto é, iguais, não muda nada a célula mãe. O que é que a gente vai ver agora? Vamos lá. Intérfase, mitose e citocinese. Intérfase, vale meu Deus do céu, é um momento em que a célula não está se dividindo. Então, assim, é aquele momento que a célula está normal. Só que ela está normal, mas ela vai estar se preparando. Como assim, Flores? É porque a gente não entra num consenso muito claro. Em algumas literaturas você vai ver momento em que a célula não está se dividindo, e em outras você vai ver que é um momento de preparação da célula para a mitose. O que é que a gente vai estudar? A gente vai ver a intérfase, porque é preciso ver a intérfase. Não tem como eu ver mitose, que é propriamente dito, o processo de divisão celular, é quando a célula está se dividindo, que é 30 minutos, minha gente, é muito rápido. Sem ver a intérfase, não tem como. Eu preciso ver G0, G1, S e G2, que são as fases da intérfase. E a citocinese, a gente vai ver, é um ponto importante porque é diferente na célula animal e na célula vegetal. Porque você vai se lembrar, meu querido, minha querida, que na célula vegetal tem a parede celular, que é composta de celulose. Beleza? Então, isso é muito importante. Por conta disso, ela vai ser um pouco diferente. Vamos aqui para a intérfase. A intérfase é o período entre duas divisões celulares, isto é, a célula não se dividiu? Mitose, citocinese? Beleza, ela se dividiu. Entre uma mitose e outra tem uma intérfase. É isso que a gente entende por intérfase. É a preparação da célula. E uma coisa muito importante também, 95% do tempo da vida de uma célula, ela vai estar em intérfase. Isto é, ou em preparação ou
neste período, entre duas divisões consecutivas. E ela divide-se em três fases, G1, S e G2. G1 demora 9 horas, S demora 10 horas e G2 demora 4,5 horas. Vamos ver agora estes bizus aqui. E também tem algumas didáticas que, ao invés de G1 passar para a fase S, que S tem um nome, tem essa letra S porque é de síntese, que aqui é quando o DNA vai estar se duplicando, ao invés de vir para cá, ele vem para G0. Como assim, Flores? Os neurônios eles não se dividem. Então, eles passam a vida inteira deles nessa intérfase. Mas eles não vão estar nem sintetizando DNA e tampouco fazendo os processos de G2. Então, eles vão entrar numa fase que a gente chama de G0, que é como se fosse uma dormência. Eles ficam adormecidos. Os processos que ocorrem na intérfase acabam. Beleza. Bem, o que é que está acontecendo aqui? Aqui a gente tem um gráfico. Claro que ele está pintado, está todo bonito. Ai, meu Deus, cadê o meu apontador? Pronto. Aqui a gente tem um gráfico, está todo pintado, beleza. E eu não sei se eu já falei, mas eu já disse. Este gráfico aqui vai ser a fase do ciclo celular. Como assim, Flores? É assim, minha gente. Este gráfico aqui, ele está mostrando a quantidade de DNA por célula. Aqui vocês estão vendo a fase G1, a fase G2, o S, depois da mitose, beleza. O que é que este gráfico está me dizendo? Esse gráfico vai ser... Ele tem a linha das abscissas sendo as fases do ciclo celular, né, mostrando o decorrer do tempo. E a linha das ordenadas é a quantidade de DNA por célula. Então, vamos tentar interpretar. Tem um momento que ele vai chegar ao dobro, né? Que é logo no final da fase S, da intérfase. Vamos por partes. G1. Fase G1 ele tem a quantidade X de DNA. Beleza. A quantidade C de DNA. Vamos chamar de C porque aqui no gráfico está C. Quando passa para S2, ele começa a duplicação do DNA, que a gente vai ver melhor em biologia molecular. Ele começa a duplicação do DNA. Então, a quantidade de DNA por célula vai crescendo. Quando chega na fase G2, ele já tem a quantidade de DNA o dobro. Ele já tem a quantidade de DNA dobrada. Aí acontece a mitose. Olha como o pauzinho da mitose é pequeno. Meu Deus, eu acho que essa frase não cabia. Mas olha como o tempo da mitose é pequeno. É muito pequeno. E cai drasticamente a quantidade de DNA por célula. E começa tudo de novo. Exatamente porque a célula ela se dividiu. Ela estava com o dobro de DNA e quando ela se divide, cada célula nova, células filhas, ficam com a mesma quantidade de DNA. Agora vamos para a mitose. A mitose é o processo de divisão celular, ocorre em meia hora, 30 minutos, e se divide em 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Flores, como é que eu decoro isso na hora da prova? Cara, é só você prometer a Ana um telescópio. Você prometendo a Ana um telescópio, você se lembra das 4 fases da mitose. Prófase, né? Metáfase, a anáfase e um telescópio, de telófase. Na prófase acontece a condensação dos cromossomos. Então, os cromossomos que eles estão dispersos na cromatina e tal, eles vão começar a se enrolar nas estonas, e essas estonas vão dar sustentação para eles formarem um cromossomo, que é aqueles 2 bracinhos lá que a gente sempre vê nos livros didáticos. Acho que tem uma imagem aqui. Os nucleolos, eles desaparecem, porque, enfim, os nucleolos eles só acontecem quando tem esta leitura do DNA. Quando o DNA está condensado em cromossomos, não tem como ler. Se não tem como ler, os nucleolos eles vão desaparecer. E forma-se um fuso mitótico na fase da prófase. Vamos olhar aqui. Os cromossomos eles estão aqui condensados, né? O envelope nuclear começa a se desfazer. E os centríolos, eles começam a formar o fuso mitótico, que lá nas próximas fases vão puxar os cromossomos assim separando esses 2 bracinhos. Minha gente, aqui é um cromossomo duplicado, tá bom? Esse cromossomo aqui ele está duplicado.
Como assim, Flutes? Ele não tem dois bracinhos? Dois bracinhos? Então, ele está duplicado aqui. Na verdade, o cromossomo, o DNA é só um desses aqui. Eles são ligados pelo centrômero. E esse centrômero, ele meio que enforca os dois cromossomos, deixando eles neste formato aqui. Mas é importante falar que são dois. São um cromossomo duplicado. Porque tem duas duplas fitas de DNA aí envolvidas. Já passando para a metáfase, ela já tem um alinhamento dos cromossomos. Então, os cromossomos eles ficam enfileirados, um abaixo do outro. Os cromossomos são capturados pelos microtúbulos, que é a proteína dos centríolos. Vamos ver aqui. Pronto, a placa metafásica, que é justamente quando os cromossomos estão alinhados, se eu traçar uma linha, vai ser a placa metafásica. O fuso mitótico já começa a se ligar aqui aos centrômeros. E os cromossomos se preparam para a próxima fase, que é a anáfase. Tem a separação das cromátides irmãs. Olhem para cá. Eu não disse a vocês que esse cromossomo está duplicado? Então, de um lado é uma cromátide e do lado é outra cromátide. São cromátides irmãs, porque elas são idênticas. Ora, se eu duplicasse o cromossomo 1 e juntasse ele com 2, quando eu dividisse seria uma bagunça. Portanto, o cromossomo 1 ele se duplica e se liga ao cromossomo 1 também. Tudo bem? Claro, o mesmo cromossomo, porque é assim. Nós temos 46 cromossomos. Então, vamos aqui. O cromossomo 1 do pai e o cromossomo 1 da mãe. São 46 cromossomos, 23 pares. Vamos falar dos autossômicos, né? Porque são 23 pares, sendo que 22 são autossômicos e o 23º par é o par sexual, XY. Que X a gente herda XY ou XX, que herdamos da mãe, sempre X, e do pai X ou Y. Que na verdade quem define o sexo da criança é o pai, porque ele pode ter cromossomo X ou cromossomo Y. Então quem decide é ele. A mulher somente X, porque a mulher é XX. Minha gente, o par de cromossomos cromossomo 1 é do pai, cromossomo 1 da mãe. A gente tem 23 pares, sendo que 23 pares são 43. 23 da mãe e 23 do pai. Por isso que formam os pares. Então, tipo aqui, vamos supor, aqui é o cromossomo 1 do pai, tá duplicado. Aqui é o cromossomo 1 da mãe, tá duplicado também. Então, ele segue esta ordem, porque no final, cada célula tem que ter 23 pares, 46 cromossomos. Deixando bem claro isso. Anáfase é a separação das cromátides irmãs e os microtúbulos levam as cromátides para os polos opostos da célula. Vamos ver aqui. A partir do momento que começa a puxar, o microtúbulo começa a encurtar, já está em anáfase. E já começa simultaneamente aqui a citocinese. Beleza? Telófase é a última parte, os cromossomos se descondensam e a carioteca e os nucleolos ressurgem. Bem simples, bem simples. O anel contrátil aqui, né, por conta da citocinese, e eu tenho o envelope nuclear que está ressurgindo e o nucleolo também está ressurgindo. Olha que coisa interessante, né? Citocinese, vamos falar um pouco, porque tem a diferença entre animais e em plantas. Em animais, ocorre o estrangulamento na região equatorial, que é justamente ali onde ficava a placa metafásica. E nas plantas, a bolsa tem umas bolsas de pectina, que é um polissacarídeo, né, um açúcar muito grande, que fundidas formam o fragmoplástico. Tem uma imagem aqui a seguir. Enquanto na célula animal ocorre esse estrangulamento pelo anel de actina e miosina, na célula vegetal já é diferente. Essa citocinese ela é chamada de citocinese centrífuga, onde o fragmoplástico ele começa a se formar e depois divide a célula em duas. Enquanto na célula animal ocorre esse estrangulamento e é chamado de citocinese centrípeta. Tudo bem? E agora eu gostaria de passar esse vídeo aqui para vocês de uma divisão celular. Minha gente, olha que coisa bonita. A célula ali no período de intérfase, né? Vamos ver, olha que coisa interessante. Olha que coisa belíssima. Se condensou, metáfase, anáfase e, por fim, telófase.
Pronto, a divisão celular acontecendo. Citocinese, estão vendo o estrangulamento? Divisão celular acontecendo debaixo do nosso nariz. Claro que este processo de divisão celular está acontecendo neste exato momento em mim, em você e em todos os seres vivos existentes. Essa foi a aula, espero que tenham gostado. Espero que tenham aprendido. Qualquer dúvida podem lançar nos comentários, responderei um por um. Um forte abraço, boa sorte nas provas. Até a próxima.